Olá, bem-vindos ao canal Costuragem. O meu nome é Bárbara e hoje eu quero mostrar pra vocês como é que se faz a modelagem e a costura de um vestido transpassado como esse que eu fiz pra Dona Eliana. Então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e vamos lá! Vamos começar a nossa modelagem esquadrando uma linha na horizontal e uma linha na vertical. Na linha horizontal, da esquerda para a direita, vou marcar 9 centímetros. E de cima para baixo, vou marcar 4,5. E vou desenhar o meu decote. Na linha vertical, de cima para baixo, vou marcar a altura da minha cintura mais 2 centímetros. E vou esquadrar uma linha de apoio para o lado. Na linha de cima, da esquerda para a direita, vou marcar metade do meu ombro a ombro. E vou esquadrar uma linha de apoio para baixo. Nessa linha de apoio de cima para baixo, vou marcar 2 centímetros. E vou desenhar ligando no meu decote, formando assim um ombro. Linha de cima novamente da esquerda para a direita, vou marcar 1/4 do meu busto. E vou esquadrar uma linha de apoio para baixo. Agora, com o zero da régua posicionado no final do ombro e a medida de metade do ombro a ombro mais 5 centímetros, vou desenhando na diagonal até que essa medida cruze com aquela linha de 1/4 de busto. Assim, eu posso esquadrar uma linha de apoio que vai delimitar a altura da minha cava. Vou completar aquela linha de caída de ombro até que ela chegue na linha de altura de cava. E vou desenhar a cava reta do ombro até metade dessa linha e depois curvo até o final, chegando naquela linha de 1/4 de busto. Na linha de baixo, da esquerda para a direita, vou marcar 1/4 da minha cintura e vou ligar no final da cava, formando assim a lateral da parte de trás do vestido. O molde da frente vou fazer em outro papel e também começo esquadrando uma linha horizontal e uma linha na vertical. Na linha de cima da esquerda para a direita, vou marcar 4,5 centímetros. E de cima para baixo, vou marcar 20 centímetros. Vou ligar esses dois pontos formando uma reta, parecendo um decote V. Na linha de cima, da esquerda para a direita, vou marcar metade do meu ombro a ombro, menos 4,5 centímetros, e vou esquadrar uma linha de apoio para baixo. Nessa linha de apoio, de cima para baixo, vou marcar 2 centímetros. E vou ligar lá no meu decote, formando assim um ombro. Na linha vertical de cima para baixo, vou marcar a altura da minha cintura. Vou esquadrar uma linha de apoio na horizontal, tanto de um lado quanto do outro dessa linha. Na linha de cima da esquerda para a direita, vou marcar 1/4 do meu busto e vou esquadrar uma linha de apoio para baixo. Agora, com o zero da minha régua, final do meu ombro e a medida de metade do meu ombro a ombro, vou em direção àquela linha de 1/4 do busto. Quando encontrar a medida, é só esquadrar uma linha de apoio, que será a linha de altura de cava, da parte da frente dessa vez.
Vou fazer o desenho da cava arredondada. Na linha de baixo, do centro para a esquerda, vou marcar 1/4 da cintura e vou esquadrar uma linha de apoio para cima. Essa linha de apoio vai ter 4 centímetros de altura. E agora eu vou ligar esse pontinho arredondado lá naquele decote V. Vou medir da cava até a linha de baixo e achar a metade. Vou usar essa medida mais 1 centímetro a 10 centímetros de distância e vou desenhar uma linha reta. Vai ficar levemente inclinada, mais alta no centro. Isso vai ser o meio da pence. Agora eu vou marcar para cima dessa pence 1,5 e para baixo 1,5. E vou desenhar o formato da pence. Se você tem bustos maiores, aumente o espaço para 2,2 ou 3,3. Com a pence desenhada, vou cortar um pouco aqui esse excesso de papel da lateral. Vou cortar a linha do centro da pence até chegar no biquinho dela. Agora, eu vou dobrar esse decote, fechando aqui pelo menos uns 2 centímetros. Isso vai fazer com que o seu decote não fique abrindo. Lembrando que essa dobra tem que ir em direção ao biquinho da pence. E também vai acomodar, abrir mais um espaço ali naquela pence que vai acomodar melhor o seu busto. Dobre bem direitinho, arredonde melhor esse decote, corrija a curvatura e cole definitivamente. Aquele espaço aberto da pence também cole um papel para fazer um enxerto ali e cobrir a parte aberta dessa pence. Depois de tudo colado, então o decote ficou colado certinho no biquinho da pence, já tem um enxerto de papel aqui do lado. Eu vou fechar a pence simulando que eu estou costurando. Então, dobre o papel, simulando a costura da pence. Então, você vai juntar um lado da pence, o lado de baixo, em direção ao lado de cima. Estamos fazendo, assim, o acabamento da lateral dessa parte da peça. Com a pence fechada, não colada, eu vou medir a lateral das costas e passar essa medida a partir daquela curvatura de cava para minha lateral da frente. Tá? Se for necessário, é só prolongar um pouquinho mais a linha para que as duas fiquem com a mesma medida. E eu vou cortar o excesso de papel aqui com a pence fechada e vai formar assim aquele biquinho de costura da pence. Com ela aberta, você vai ver esse biquinho. Para o molde da manga, vou dobrar um papel e vou apoiar o meu esquadro nessa dobra deste papel. Vou esquadrar agora uma linha na horizontal. Nessa linha, vou marcar metade do meu ombro a ombro, mais 2 centímetros. Na dobra, de cima para baixo, marquei o comprimento da minha manga de 14 centímetros. E vou esquadrar uma linha de apoio aqui também na horizontal. Naquela marcação que eu fiz de metade do meu ombro a ombro mais 2, também vou descer uma linha de apoio esquadrada até a linha de baixo. Nessa linha de cima para baixo, vou marcar 1/8 do meu busto. E vou ligar com uma diagonal lá na dobra do papel quando ele encontra com a linha da horizontal. Vou fazer tracejada porque é só uma linha de apoio. Vou medir essa linha e dividir em 3 partes iguais. Na primeira marcação, esquadrando a régua direitinho, vou marcar 8 milímetros para cima e na marcação de baixo eu vou marcar 4 milímetros, formar 2 pontinhos e assim formar um S que forma a cabeça da manga, ligando lá em cima nos 2 pontinhos e aqui no final da lateral. Na parte de baixo, vou marcar metade da circunferência do meu braço e fechar a lateral da minha manga. Vou recortar
todo o entorno dessa manga, porque eu quero dar volume para que ela fique parecida com uma manguinha mais sino. Faça todo o contorno aqui do recorte da manga. Com ela recortada, eu vou cortar em 3 partes iguais. Vou cortar aqui no centro, mas eu corto da barra em direção à cabeça da manga, mas não deixo separar. Vou dobrar e cortar também mais do ladinho aqui, mais ou menos uns 4 centímetros de distância. Lembrando que eu abro embaixo, mas não separo em cima. E eu vou abrir os espaços que eu quiser para dar volume na parte de baixo. Para me ajudar, eu vou pegar um outro papel, fazer uma linha de centro, reta. Vou medir o que eu quero de abertura ali de espaço. Eu deixei com 4 centímetros para cada lado. E isso vai me ajudar a posicionar essa manga na hora de colar, para que ela fique certinha. Se acontecer, como aconteceu com a minha, dela descolar, né, dela desmontar, não tem problema. É só ligar a pontinha lá em cima na reta. E a pontinha de baixo na marcação de espaço que eu dei. Faça isso dos dois lados. Aqui eu também quero aumentar 4 centímetros, então eu fiz uma marcação do recorte da manga, mais 4 centímetros e abri o espacinho. E vou colar o restante da manga. Então, eu vou colando, dando espaço e aumentando assim o volume da manga que eu quero na parte de baixo. Mas ela não vai ter franzido na parte de cima, é só volume como se fosse um sininho. Depois de toda a colada, é só você completar o restante do desenho da manga naqueles espaços enxertados, colocar margem de costura de 1 centímetro em toda a volta e recortar. Ela vai ficar assim, uma manga sininho. Para a saia, eu vou medir 2 vezes a cintura das costas e 2 vezes a cintura da frente. E vou guardar essa medida somada. Em outro papel, bem grande, porque é um godê, vou esquadrar uma linha na horizontal e uma linha na vertical. Vou deixar essas 2 linhas bem compridas. E agora, eu vou usar aquela medida somada das cinturas e dividir por 3,14. Vou marcar da esquerda para a direita e vou marcar de cima para baixo. Vou ligar tracejada essas 2 marcações. Vou medir no meio, né, encontrar o centro, ligar naquele ponto onde eu esquadrei e traçar uma linha aqui na diagonal. Também vou fazer tracejada, que é a minha linha de apoio. E eu vou usar a mesma medida daquela cintura, dividido por 3,14. Eu vou ligar os 3 pontos. Esse aqui da parte horizontal, da diagonal e aqui na parte vertical. Agora, na linha de cima, da esquerda para a direita, vou marcar o comprimento que eu quero para frente. Eu fiz com 46. Na vertical, eu fiz com 68, para ficar meio mullet, mais comprida na parte de trás. E aqui na diagonal, eu fiz com 56. E eu vou ligar esses 3 pontos arredondados. Se você não quiser ela mullet, você pode usar a mesma medida para todo o molde. Ele vai ficar um godê redondo, certinho. Vou acertar aqui um pouquinho. E como eu quero também um babado, eu quero um babado de 12 centímetros a partir da barra desse godê. Então, eu vou medindo 12 centímetros no entorno de todo o godê da saia. Aqui na parte de cima, eu só quero ele com 4 centímetros. Vou deixar ele mais estreito. Eu vou desenhar o formato do babado. Como esse molde do babado, ele é bem grande para cortar no tecido, você pode fazer emenda. Eu vou fazer uma emenda mais ou menos aqui na direção dessa diagonal que representa a lateral do corpo. Então, acerta bem bonitinho o seu babado e mais ou menos aqui na lateral do corpo eu vou fazer uma emenda. Agora, para os moldes de corte, vou carretilhar a parte das costas no papel dobrado, carretilhar todo o molde.
E eu vou colocar margens de costura apenas na parte de baixo da cintura, lateral, cavo e ombro de 1 centímetro. Decote não precisa e o meio é dobra. O molde da frente eu também vou carretilhar ele todo. Não esqueço de carretilhar a pence e as marcações das laterais da pence. E eu só vou colocar costura no ombro, cava, lateral e cintura. No recorte e no decote não precisa. E faço as marcações da pence. Na saia, a linha vertical é dobra, carretilho todo o entorno e eu vou colocar margens de costura apenas na cintura e na parte da barra. Lá em cima, na lateral, não precisa e o meio é dobra. Esse babado, essa parte é dobra, carretilhe todo o formato do babado e coloque margens de costura de 1 centímetro no entorno. Só no centro que não precisa porque é dobra. Eu vou cortar uma vez. Esse outro babado, vou carretilhar também e vou colocar margens de costura em toda a volta de 1 centímetro. Só nessa pontinha que não precisa. E eu corto 2 vezes. A manga eu já tinha feito com margem de 1 centímetro em toda a volta e eu corto 2 vezes. A amarração interna é um retângulo de 30 por 4,5 que eu vou cortar 2 vezes. O laço de fora é um retângulo de 6 por 60 e eu tenho a ponta inclinada, eu corto 4 vezes. E o viés é uma tira de 3,5 por 60 que eu corto 2 vezes. E eu vou ter o molde das costas, o molde da frente, a manga, a saia, o babado, o segundo babado, os acabamentos de laço de fora, laço interno e o viés. Na costura, vou começar fechando as pences da parte da frente. Então, vire para o avesso e feche a pence. Faça isso dos dois lados, vai ficar assim. Com as pences fechadas, eu já posso unir o ombro das costas. Então, vou fechar com reto e overlock esta parte. Então, ficou desta forma, com os ombros fechados. Agora, vamos fazer o acabamento do decote, que é uma tira de viés. Você pode usar o aparelho de viés ou colocar a mão. Então, eu cortei a tira toda e eu vou no ferro dobrando as pontinhas dela. Então, fui lá no ferro, dobrei as pontas para dentro e dobrei novamente. Então, eu vou ter o acabamento de viés com as pontinhas dobradas. Agora, é só aplicar esse viés nesse decote, de fora a fora. Com o viés aplicado, ficou assim. Vamos colocar as mangas. Então, vou abrir aqui a minha peça e vou posicionar a manga e colocar prendendo com costura reta e overlock. Com as mangas colocadas, já podemos fechar a lateral. Vou começar desde a pontinha da manga e vou até a minha cintura, também costurando com costura reta e overlock. Então, ficou desta forma com a lateral fechada. Vamos fazer agora a tirinha de amarração interna. Então, eu vou dobrar as pontinhas para dentro e dobrar novamente. Vou no ferro para vincar, para facilitar a minha costura. Então, eu fiz a tirinha ali no ferro, dobrei novamente, vou passar uma costura. Então, costurei e dei acabamento aqui nessa pontinha. O outro lado não precisa. E vou fazer nas duas tirinhas. Vou pegar o corpo do meu vestido, vou escolher o lado que eu quero que fique com a amarração interna e vou posicionar a tirinha sem aquela parte de acabamento exatamente na pontinha do meu viés. E eu vou passar uma costura. Vou prender primeiro com o alfinete para não escorregar na máquina e vou prender aqui. Do outro lado, na parte interna, eu vou prender a tirinha na costura da lateral. Então, meça certinho a altura deste biquinho para que as tirinhas fiquem na mesma posição. E aí, você vai travar com a costura reta na parte da costura interna do corpinho do vestido. Prenda aqui. Então, ficou dessa forma. De um lado, a tirinha
Depois a gente vai dar um acabamento aqui com overlock e rebater a costura. E aqui do outro lado, a tirinha tá presa na própria costura da peça. Então, isso vai ajudar com que o seu vestido não fique abrindo enquanto você está utilizando. Ele vai ficar sempre travadinho a parte interna. Depois, a parte externa vai ser presa com aquele laço maior que fica aparente. Agora, vamos preparar a emenda dos babados. Então, eu tenho aquele babado maior e eu vou prender no babado menor, naquela emenda que fica na lateral. Então, prendi os dois lados do babado, ficou assim. Vamos prender agora o babado na barra da saia. Então, aquela parte menorzinha fica na abertura da saia e eu vou alfinetando esse babado em toda a barra. Ficou assim, ó, passei reta e overlock. E agora a gente dá o acabamento. Eu vou dar o acabamento de overlockinho, tanto na barra do vestido quanto na barra da manga. Você pode optar por fazer bainha lenço se você preferir. Então, com as barras ficaram assim. Agora, vamos juntar a saia no corpo do vestido. Então, eu vou colocar aqui aquela parte da aberturinha e eu vou deixar o corpinho sobrando 1 centímetro a mais aqui, ó. Aí, é só costurar com reta overlock. Do outro lado, eu também deixei o corpinho sobrando 1 centímetro a mais, para dar aquele acabamento na beiradinha. Ficou desta forma. Agora, é só a gente passar o overlock nessa ponta e rebater. Então, já dei o acabamento desse lado. Agora, eu tenho esse pedacinho de 1 centímetro sobrando, onde eu vou pôr o laço, e o outro laço eu vou colocar exatamente aqui nessa emenda da lateral. Tá? Então, vamos pegar as tiras de laço, vou colocar direito sobre o direito, vou costurar no entorno, vou deixando aqui a ponta aberta para poder desvirar. Desvirei e passei ferro, então eu vou ter as 2 tiras para os meus laços. Vou pegar o vestido e eu vou posicionar a primeira tira naquele pedacinho de corpinho que tem 1 centímetro sobrando. Vou costurar com reta e overlock. Prendi, ficou assim. Agora é só dobra a costura pra dentro e rebata esse cantinho. Ficou assim, com a costurinha rebatida. Agora, do outro lado, bem na emenda do corpinho, bem na lateral aqui, posiciona certinho a altura onde ela deve ficar para não entortar a peça, meça direitinho aqui a posição e você vai prender o segundo laço aqui. Eu passo uma costura reta e depois eu viro e rebato novamente para esconder a bordinha do tecido que desfia. Então, você vai fazer 2 costurinhas. Costura para um lado, vira e rebate a costura. E agora, ficou preso a outra tira para o meu laço. Agora é só amarrar e está pronto o seu vestido transpassado. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!